Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob, associado a você. Olá telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje nós recebemos a médica pediatra Bruna Giacomelli, que vai falar pra gente quais os cuidados que devemos ter com as nossas crianças nessa volta às aulas no segundo semestre. Tudo bem, doutora Bruna? Bem-vinda e está aqui estreando nosso cenário novo. Obrigado, viu? Que lindo. Obrigada a você, Guto, pelo convite. Muito importante a gente voltar a falar desse retorno das aulas, né? Agora no segundo semestre do ano. E a gente está tendo um pico aí de incidência de sintomas respiratórios, com aumento a levanta da demanda no pronto-socorro em toda a região, né? Acho que até em todo o país, né? As crianças estão voltando para a escola, ficaram aí quase 1 ano e meio, né? Sem esse contato, esse convívio com outras crianças. Então, acho importante a gente falar sobre isso. Ontem mesmo a gente teve um pico bem alto, pós-feriado, né? E no nosso pronto-socorro da Santa Casa, no pronto-socorro infantil, tivemos aí quase 130 atendimentos, o que não é comum. A gente estava aí... Antigamente, antes da pandemia, a gente tinha uma demanda bem alta. Agora caiu, porque a gente ficou um bom tempo aí com uma demanda aí bem baixa, porque eles não estavam convivendo, né? Não estavam fazendo essa troca. E agora eles estão voltando para a escola. Precisamos falar sobre isso, ver o que a gente vai... como a gente vai se comportar diante disso. Eu acredito também que a gente tem que aprender algumas coisas, não sei se as pessoas aprenderam ainda, que é não mandar as crianças doentes para esse convívio, né? Porque a gente também tem que ver, eu sei que as mães trabalham, precisam, mas a escola não pode ser esse resgate, né, de uma babá, porque as crianças doentes são assim que elas transmitem para as outras, e foi assim que a gente chegou a uma pandemia, né? A gente levar esse vírus para dentro da escola e aí se contaminar a todos, né? E agora, sintomas respiratórios, a gente sempre vai abrir uma chavinha é Covid, né? Apesar do Covid ser uma boa evolução nas crianças, a gente tem que sempre pensar que também eles podem evoluir. O Covid nas crianças, como a gente já falou isso no programa anterior, nas crianças ele é diferente do que nos adultos, ele abre de todos os sintomas, de várias formas, mas a gente tem que ficar de olho nisso também, né? Seriam as minhas primeiras perguntas. Primeiro, é uma situação natural de volta às aulas, as crianças estavam em casa. Isso naturalmente todo ano acontece, tanto no início, em janeiro, fevereiro, quanto na volta do segundo semestre. É natural, até porque as doenças respiratórias têm um ciclo. Então é natural e era esperado que as crianças tivessem algum tipo de nariz escorrendo, resfriado. E que isso pode evoluir de alguma forma para uma questão um quadro mais grave. Qual é a orientação para os pais em relação a isso? Meu filho acordou com o nariz escorrendo, mando para a escola, seguro um pouco, acordou espirrando. De repente pode ser uma alergia, pode ser o início de uma gripe. Como os pais que não são médicos, não são técnicos, mas aprendem um pouquinho no dia a dia, devem proceder? Bom, vamos começar do início. Normalmente, a gente fala, nosso pico de incidência mais de procura ao pronto-socorro é março. Então, a gente tem aí março, abril como os picos de incidência das crianças ficarem doentes por esse convívio. Ficaram muito tempo de férias, dezembro, janeiro, aí, começo de fevereiro, por causa do carnaval. Elas estão mais em casa. Quando retornam à escola, começam a ficar mais doentes. Então, nós fomos burlados, né? Porque março do ano passado começou a pandemia e março desse ano a gente fez a segunda onda, que também fechou tudo. E ficaram sem aulas. Então, sempre essa incidência. No segundo semestre não é tão frequente acontecer, em agosto, setembro. Porém, nós estamos em março do ano passado, né? Então, nós estamos voltando para a escola. Então, essa incidência começou agora. Agosto, setembro, eu acredito que isso vai durar até o começo de outubro aí, porque o clima também, né? O clima tá variante, né? Então, tá muito calor, daqui a pouco tá muito frio, daqui a pouco tá sol de novo. E aqui na Baixada Santista a gente vive 4 estações em um dia, então isso também prejudica bastante as nossas crianças.
A outra coisa é sobre, você me falou uma coisa que foi até uma curiosidade que a gente estava conversando ontem no plantão. Chegou uma mãe enfermeira lá com a criança e a gente foi ensinar ela a fazer bombinha. Ela, falei, mas você não é enfermeira? Ela, mas eu trabalho com adulto. Criança é um caso à parte, a gente tem que falar muito sobre isso, porque a gente às vezes acha que o paciente, os pais estão entendendo o que está acontecendo e às vezes, por ingenuidade, até por falta de conhecimento, pecam sem ter a consciência, né? Vamos falar sobre isso. Quando a gente deve mandar para a escola? Se acorda com o nariz escorrendo, a gente tem que delimitar ali. É um quadro alérgico? A criança já é alérgica? Se for um quadro alérgico, isso não vai ter perigo nenhum de ir, porque não vai ter transmissibilidade, né? Uma alergia é só da criança. Agora, se for um processo infeccioso, tanto viral quanto bacteriano, a gente tem que colocar um pezão atrás e falar, não é o momento de mandar para a escola. A gente está em pandemia, né? E não acabou. Né? Diminuiu, graças a Deus, acho que isso vai melhorando cada vez que forem vacinados. Agora começou a vacina dos adolescentes, acho que isso vai melhorar, mas até a gente ter vacina para todos, até para todas as faixas etárias, isso ainda a gente vai ter que ter um critério, né? Então eu acho assim, o pai está doente, a mãe está doente, a criança está doente, a gente vai ter que pensar, vai mandar para a escola? Pode ser Covid, né? A gente tem que sempre pensar nisso, a gente tem que pensar no outro, né? Essa criança, a outra criança pode morar com uma avó. Né? Graças a Deus as crianças evoluem bem, mas elas transmitem para quem não evolui bem, que são os adultos, né? Então, assim, a gente tem que pensar. É uma coriza, começou agora, não tem febre, pode ser um resfriado comum? Ainda assim é transmissível, ainda passa, né, de um para o outro, né? E o contato mesmo dos resfriados e das síndromes gripais são mesmo o contato direto, né? Então, e as crianças ficam em ambientes fechados. As crianças menores não conseguem usar máscara. Assim, a gente pode até colocar acima de 2 anos, mas é difícil eles manterem isso, né? A gente conversou sobre isso agora. A ingenuidade das crianças também de compartilhar uma coisa, né? Existe também, de quererem compartilhar os brinquedos, né? Lembrando que os vírus ficam nas superfícies também, né? E lembra no começo da pandemia que a gente falava que o Covid ficou 3 dias na superfície? Não tocava em nada. Ninguém queria tocar em nada. Justamente, os vírus do resfriado e da gripe também ficam ali. Então, é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de não mandar essas crianças para a escola. Eu sei que é difícil, no momento que a gente vive, todo mundo com o emprego à flor da pele, não tem com quem ficar, às vezes até com medo de deixar com uma avó, né, que era a nossa ajuda, né? Eu mesmo fiquei, lembra, no começo da pandemia, 4 meses longe da minha mãe, quase morri, porque ela é o meu braço direito, me ajuda muito, e essa é a realidade de muitas famílias, né? Os avós, a escola podendo ajudar, né? Mas é complicado a gente mandar essa criança e fazer uma transmissão ali dentro da escola. Os pais, eles são os observadores. Nós estamos ali com os nossos filhos, com as nossas crianças. Quando perceber, você falou do processo infeccioso, como é que lógico, um genérico aí desse quadro infeccioso, como que os pais podem perceber, olha, não é um resfriado, não é uma coisa simples, é uma questão que a gente precisa ter um cuidado maior. Em primeiro lugar, não mandamos para a escola e aí também já começa o contato com o médico, com o pediatra, para se detectar eventualmente o que a criança está manifestando ali. A primeira coisa que eu sempre falo, né, até no consultório, até no pronto-socorro, é que eu confio muito no que o pai me diz, né? Então, assim, a gente sempre fala isso. O médico, eu sempre falo, a responsabilidade é do pai, né, dos pais. Eu falo assim, o médico na sua casa é você, eu vou te ensinar um pouquinho do que eu sei, só para ter esse olhar de observação mesmo na criança, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é não ir ao pronto-socorro por qualquer coisa, porque a gente superlota e quem está doente de verdade passa essa infecção para quem está com resfriado comum, por exemplo. Então, a primeira coisa para a gente ver é o estado geral da criança. Ela está bem? Ela está brincando? Criança doente não brinca, né? Uhum. Então, a gente sempre fala isso. Fiquem de olho se ela está comendo. Vai ficar um pouco mais restrito, porque a primeira coisa que a criança para é de comer, né? Então, assim, mas você vê, assim, que a criança está ativa, está brincando. Tem uma febre baixa, tá tudo bem ainda. Agora, 3 dias, começou a febre a ficar persistente, aumentar a temperatura mais que 39. Você vê que não melhora? Vê um desconforto respiratório, isso tudo é pronto-socorro na urgência. Agora, assim, uma criança que está tossindo um pouco, o nariz correndo, uma febre baixa, está comendo mais ou menos, acho que dá para conversar com o pediatra, lavar bem a região nasal, fazer inalação com soro em casa, acho que dá para segurar. Agora, quando você vê uma febre persistente, inapetência, quando a criança fica... Dá remédio de febre, ficar moada, caidinha ali de canto, acho que a gente tem que procurar um atendimento mesmo e até falar com o pediatra da criança quando a gente tem essa oportunidade. E além disso, né, Bruna, a questão que você falou de levar a criança num estado que possa comprometer tanto a saúde dela quanto a saúde
dos outros colegas. E criança é isso mesmo, eles estão naquela fase de interação, de tocar, de pegar, de abraçar, de beijar, né? Eles estão descobrindo o mundo. Por isso que eu te perguntei desse cuidado e quando levar e quando não levar. E sempre paralelo a isso, sempre falando com o pediatra. Procurando uma orientação. Quando os pais têm essa oportunidade de estar falando com o pediatra também é muito importante, né? Sempre falo sobre isso, né? Que o pediatra é como se fosse parte da nossa família, né? Apesar da medicina estar tomando vários outros caminhos, eu fiz medicina e escolhi pediatria justamente por isso, por participar de várias famílias. Então, assim, eu me torno parente daquela pessoa, integrante, né? Tô ajudando ali, orientando o que é melhor, o que não é melhor. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação, né? Então, assim, se você vê que uma criança está ruinzinha, eu sempre falo, quem conhece seu filho é você, né? Então, olha assim, eu sei quando a Ana está doente, só de olhar, falo, parou de comer, não é? Mesmo doente ela come, eu falo, parou de comer, acho que tem alguma coisa a mais. Então, a gente tem que sempre observar nosso filho, isso é muito importante. Acho que a pandemia veio também para a gente começar a aprender a observar nossos filhos, né? Porque a gente ficou mais tempo com eles, a gente conseguiu observar as atitudes, como eles são. Porque antigamente a gente vivia mais no automático. A pandemia também serviu um pouco para a gente voltar para o chão um pouquinho e a gente começar a observar. Ele não gosta disso, gosta daquilo, ele faz isso, faz... Então a gente consegue observar esse momento, né? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é as coisas graves, né? Que é falta de ar, vômito, tosse, vomita, aí a criança começa a ficar muito caída. Isso a gente tem que começar a prestar. Febre muito alta, então, né? Essa febre muito alta, a partir de qual temperatura? A partir de 39. Acima de 39 a gente já tem que começar a ficar de olho. Recusa alimentar total, até de líquido. A gente também tem que ficar de olho nessa criança para ver se ela vai evoluir com desidratação, né? Porque também pode evoluir. Uma síndrome gripal pode evoluir com uma desidratação por inapetência mesmo, por falta de ingesta. Então tem que ficar bem de olho, né? Agora também, com esse momento dos vírus, a gente começa a ver muitas bronquiolites nos bebês menores, as asmas aparecerem e evoluírem com insuficiência respiratória. Então a gente fica bem de olho. Começou a desconfortar, fazer aquela respiração ofegante, tem que também voltar ao pronto-socorro, né? Em relação à nossa mudança de estação, a gente está entrando na primavera que tradicionalmente tem os pólens, os polímeros... Agora é a época dos alérgicos, né? A hora que você começa... Vai pegar tudo ao mesmo tempo. E aí, para o médico, é mais uma carta que entra nesse baralho, porque nós temos aí, com essas chuvas principalmente, dengue, chikungunya, zika... A gente teve uma epidemia Covid... a gente teve... Todas essas doenças virais com sintomas muito parecidos. Isso mesmo. E aí, os pais, mais uma vez, na berlinda. Na dúvida, sempre procurar o médico e não ouvir, o meu filho teve a mesma coisa, eu dei tal remédio e melhorou. Cada caso é um caso, principalmente falando em criança, né? Sempre. A gente teve esse ano mesmo um surto de dengue e chikungunya, porque é o mesmo vetor, né, o mesmo mosquito, a Aedes aegypti. Então a gente teve ele aqui, foi bem assim, eu nunca vi dengue como eu vi agora, eu vi em 2009 quando eu me formei. Depois eu não vi mais dengue. E agora, esse ano, a gente viu dengue de novo. E é engraçado que as pessoas estavam em casa, tinham como fazer a higienização do seu meio. Seria até uma terapia, uma lição de casa, literalmente, Mas foi totalmente ao contrário. Eu até tenho uma paciente que ela se encantou comigo quando ela ficou internada de um mês. Ela teve um mês e estava com dengue. Nem a gente acreditava que ela tinha dengue. A gente falou, não deve ser. Quando vê a sorologia positiva, a gente vê dengue. Um mês. Então, assim... teve mesmo esse momento. Um diagnóstico de diferencial de síndrome gripal pode ser dengue, porque tem aquele mal-estar, aquela dor no corpo, né? Então pode também, a gente tem que diferenciar. Apesar de não ser agora o momento da dengue, é um diagnóstico diferencial para a gente tirar no pronto-socorro também, quando a gente tem dúvida, né? E agora é o momento dos alérgicos. E com essa índice da escola, então está aumentando os alérgicos com a primavera. Então... é o boom do momento, é o pronto-socorro infantil. A gente vai continuar falando mais desse assunto aqui com a doutora Bruna Giacomelli depois do intervalo. Santa Casa e você volta em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades,
para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Santa Casa de Santos, o maior e mais completo hospital da região, foi reconhecido internacionalmente pela revista americana Newsweek como o melhor hospital da Baixada Santista e um dos 90 melhores do país, de acordo com a pesquisa Melhores Hospitais do Mundo de 2021. A família Santa Casa agradece o reconhecimento por todo o nosso trabalho. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje recebemos a médica pediatra, a doutora Bruna Giacomelli, que está falando pra gente um pouco dos cuidados que devemos tomar com as nossas crianças, principalmente nessa volta às aulas. O ano ainda um pouco atribulado em função da pandemia da Covid-19. Estamos aqui discutindo quais os cuidados com os pequenos
principalmente agora na escola, as crianças estão voltando ao convívio, festas, aniversários, volta também à casa dos parentes, primos. Doutora Bruna, qual o cuidado que devemos ter agora as festinhas? Festa do pijama, vou dormir na casa do coleguinha, da coleguinha. É o momento ou ainda devemos segurar um pouco mais os nossos pequenos, principalmente agora que os jovens estão começando a se vacinar? Agora falando em relação à Covid-19, qual que é a tua avaliação? Primeira coisa é que os mais prejudicados na pandemia foram as crianças, né? Porque eles pararam com esse convívio, né? Os adultos ainda trabalham, ainda têm uma reunião, ainda conseguem conviver. As crianças, elas perderam isso, né? Esse convívio, esse momento. Como eu te falei agora há pouco, eu acredito muito nisso. A gente recuperar no futuro, isso tá fora para mim. Eu acredito que a vida da criança, já te falei isso uma vez, eu repeti, é um papel em branco, a gente imprime nelas o que a gente quer que ela seja. Então, é o momento da gente corrigir até os nossos erros com nossos filhos, porque eles vão espelhando o que a gente está ensinando. Mas eu também não acredito que é um papel que você pode... que ele fica ali paradinho. Eu acho que ele é uma bobina, então ele é um tempo, ele vai girando e vai guardando aquilo ali. Esse tempo que eles estão sem convívio é um papel em branco guardado. Para falar em tempo, se é o tempo ou não tem como a gente dizer, mas assim, se eles estão voltando à escola, na realidade, eu até vou te dizer uma coisa antes disso. Eles já voltaram a tudo isso. A escola que está sendo o último, né? Eu acho que o prejuízo também está aí, né? Porque as crianças podiam tudo. Podiam ir para a praia, podiam ir para as festas, poderiam estar convivendo com os familiares, mas não podiam voltar à escola. Então, eu acho que isso é um pouco contraditório. Eu acredito que, assim, não é que eles não podem ir para a festa, eles já estavam indo. Então, eu acho que eles têm que voltar para a escola, sim. Eu defendo essa frente de ter que voltar à escola. Eu entendo quem tem os seus receios, mas... a vida tem que continuar, A vida tem que continuar. Está decaindo esse momento de transmissão do vírus, né? Acredito também que eles aprenderam bastante, os pais aprenderam, ensinaram eles a como evitar o álcool em gel. Como eu te falei, eles estão automatizados, chegam no consultório já apertando o meu álcool, eu deixo até já para eles, com cheirinho e tudo, já passando o álcool em gel, então eles já estão um pouco condicionados. Mas eu tenho certeza que acho que não aquele todo que antigamente era, né? Mas eu acho que os pequenos grupos, eu acho que dá para conviver sim. Vamos supor, a sala das crianças que estão ali em convívio, eu acho que eles podem conviver. Eu acho que dá para um dormir na casa do outro. Se não tiver, sempre é isso. Se não tiver ninguém doente, eu acho que o mínimo sintoma, eu acho que é um momento de observação. Acho que a gente tem que se observar. Comecei com uma coriza. Essa criança não deve estar em contato nem na escola, nem na casa do outro, nem na festa do pijama, nem na festa de nenhum momento, nem na praia. Então, assim, eu acho que isso é o que vai nos direcionar aí se deve conviver ou não. Mas eu acho que com os grupos que a gente já tem o convívio, sim. Agora, quando você abre, vamos supor, você vai fazer uma festa e aí você vai chamar os colegas da sua filha da escola, os colegas não sei da onde. Esses grupos aí eu acho que a gente tem que ficar mais restrito. Não podem se misturar. Não se misturarem porque eles não têm esse convívio, né? Então, eu acredito mais que esse convívio tem que ser mesmo daquele meio que a criança vive. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que quando as crianças vão para a escola, ela tem as floras virais e bacterianas e fúngicas da própria criança. Por isso que eles transmitem, porque quando eles convivem ali, um vai pegar do outro ali e vai formar aquela imunidade de um do outro ali, né? Quando você põe alguém de fora, é como se fosse um agressor. E isso também pode evoluir com alguma criança ficar doente, não sendo Covid, mas qualquer vírus aí, que são os mais comuns mesmo. Você falou nisso, lembrei da minha época de criança, que na nossa época não tinha vacina para... catapora, sarampo, rubéola, cachumba. Então, quando alguém na rua tinha catapora, vamos dormir na casa do fulano pra gente pegar a doença e tal. E assim ia. Eu fiz essa analogia pelo seguinte. Você acha que hoje as crianças, em função de tudo que aconteceu, elas estão mais atentas, e os pais também, àqueles hábitos lá atrás de higienização? Vamos lavar as mãos, vamos tomar banho. Isso está mais latente nas crianças, elas estão mais ligadas nisso, que tem que ter uma higienização da mão, porque as doenças virais, elas se propagam também por falta de higiene. É um dos grandes vetores de disseminação, é a falta de higiene, a ausência de higiene, de saneamento, de cuidados com esse tipo de asepsia, de limpeza.
As crianças estão mais ligadas nisso? Ah, muito. Acho que eles melhoraram muito, né? Na realidade, acho que antes da pandemia, acho que ninguém ligava muito. Falava-se muito de lavar as mãos, mas acho que ninguém lavava as mãos. Só lavava a mão com água, ali, rapidinho, mandava. Água, e assim, bem assim, né? Tá? Mas eu acho que depois da pandemia veio essa consciência mesmo de higienização das mãos, que é o que está em contato com tudo, né? Até a higienização do celular. Hoje eu sou a minha psicopata do álcool, né? Passo álcool em tudo, no carro. O louco do álcool tudo, gel. Né? Então, assim, e acho que agora, eu mesma, antes, eu tinha um álcool gel pendurado na esteta na hora que eu ia atender o paciente, mas eu não era uma coisa que eu tinha álcool gel na minha chave do carro. Agora, acho que todo mundo tem um álcool em gel. Você fala, me dá um álcool em gel, todo mundo tem 10, assim, né? Acho que... Que não é problema mais. Acho que agora isso mesmo virou consciência mesmo da higienização das mãos. Eu acredito, assim, que eles se ajudam um pouco, assim, até os adultos mesmo, eu vejo às vezes, falam, mãe, ó, pôs a mão ali, passa o álcool. Então eu vejo eles mais orientados, mas eles são crianças, né? Como a gente falou, eles se dispersam. Eu te contei uma história aí, né? da Ana na escola, que pra ela estava tudo bem dividir um suco sem pôr a boca, mas contaminando os outros, né, se tivesse alguma coisa, né? Então, assim, eles são ingênuos, eles tentam. Eu acho que a gente também tem que pensar que eles amadureceram. O que eu vi nessa pandemia, eles amadureceram muito porque foram obrigados a conviver com coisas que não eram da idade, né? As crianças conviveram com morte, com notícias ruins, com doença, né? Porque até mesmo é difícil uma família que não teve Covid ou alguém muito próximo, né? Eles tiveram que conviver. Então, assim, eles têm até esse meio de, tipo, uma paciente, a mãe faleceu, foi lá no meu consultório, né, de Covid. Aí ela veio e falou, o pai falou assim, abaixa a máscara para tirar uma foto. Ela falou assim, eu não abaixo. Então, assim, ele já tem essa consciência, tipo, ela perdeu a mãe pelo Covid. Então você vê isso, assim, muito, muito, assim, eles não tiram a máscara. E, assim, a gente às vezes ficava assim, ai, não vai ficar de máscara. Eu vejo muito eles de máscara. Uns são rebeldes, né, não usam a máscara. Tem os meninos mais, mas as meninas, elas são bem conscientes, Sim. usam as máscaras, higienizam Cobram da gente também, quando a máscara tá torta, quando não tá com a máscara. Cobra o tempo inteiro. A Ana mesmo entra no carro, ela tá de máscara, ela não tira a máscara. Fala, pode tirar agora, minha mãe, eu vou aqui, tipo, tô me protegendo de você, ó. Então, porque a gente passou... E estamos passando ainda por uma situação semelhante a uma guerra. E que deixa traumas. Muito, né? Você falou dessa menina que perdeu a mãe, que ela está agora com essa questão de não tirar a máscara, porque ela viu na máscara uma proteção e que ela pode fazer a diferença entre a vida e a morte. As crianças amadureceram muito, foi o que vocês viram lá no PS? A gente tem visto. Foi muito rápido e coisas realmente muito sérias que vão levar, as crianças vão levar isso para o resto da vida. E como que, na tua avaliação, você, a Ana Dib, a Heloísa Ventura, como é que vocês assistem essas evoluções rápidas e como que vocês veem essa questão e o psicológico da criançada? A gente vê umas crianças... Primeira coisa que a gente vê são as crianças viciadas em internet, né? Acho que a gente, como não tinha escola, a gente precisava distraí-los, demos um celular na mão. Eu não dei porque eu não faço parte desse grupo, viu, Guto? Das telas. Né? Mas as famílias deram o celular na mão das crianças, então elas estão completamente viciadas em internet. Isso vai agravar muito no futuro. A gente está falando em autismo digital, para você ter noção. São crianças que estão ali, então acho que vai ser um momento difícil da gente até retirar isso deles, porque vai causar mais trauma, mas vai ser necessário. A gente tem visto crianças que não sabem brincar mais, porque ficaram muito tempo sozinhas, né? E nós somos uma sociedade de filhos únicos, né? Sim. Então, os filhos únicos ficaram muito tempo sozinhos, né? Então, isso também agravou um pouco esse momento aí deles brincar. Eu acredito que eles evoluíram no momento da higienização, acho que eles entenderam que é preciso fazer higienização. A Ana mesmo já separa as máscaras dela das trocas da escola. E outro dia ela esqueceu, eu falei, como você esqueceu? Ela falou, mãe, um diazinho esquecer. É normal, né? Vai esquecer um dia ou outro. Leva na caixinha, as usadas e as limpas, separadas. Ela não quer, ela quer descartável, mesmo que ela já descarta. Ela falou que não quer carregar o vírus, ela falou que não quer carregar o Covid. Então ela leva descartável, já descarta, mas tem mesmo essa repartição de limpas e usadas. E a gente tem, assim, ficado um pouco assustada com esse momento que a gente está vivendo. Primeiro, deles estarem muito maduros para a idade, uma infância que já está diferente da nossa. Essas evoluções de quadros depressivos que a gente tem visto até nas internações no hospital e até risco de suicídio a gente tem visto, porque eles têm ficado muito tempo presos e internet. Muita pressão, né? Então é bem complicado, a gente tem visto, ficamos assustadas nos momentos, conversamos muito às 3, né, mas é um momento, assim, acho que quando a gente vê essas crianças mais depressivas, procurar mesmo a ajuda do médico pediatra,
do psicólogo, né? Perguntar agora que eles estão voltando na escola, como estão sendo as reações, pra gente, com a pedagoga da escola, né, ficar de olho nessas crianças, porque agora vai ser o momento de a gente reavaliar toda a sociedade. Vai ser um momento bem complicado. A reentrada na atmosfera. Vai ser mesmo. Doutora Bruna Giacomelli, muito obrigado pela presença. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas vai voltar aqui. Eu ainda quero fazer um programa da Santa Casa e você com Bruna Giacomelli, Heloísa Ventura e Ana Dib, pra gente fazer aqui uma mesa redonda sobre pediatria. Estamos pautando esse tema e essa reunião. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Center Limpe, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob, associado a você.